Fala, São Atleticana, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Paulo da Atlético Mil Grau. Bem-vindos aí a mais um vídeo desse canal. Primeiro vídeo nesse cenário novo. Em breve teremos novidades, temos um modelo novo de lives vindo aqui para vocês. Então eu já peço para que você já se inscreva aqui no canal, já curta, comente, compartilhe. E caso você goste do nosso conteúdo, se torne membro clicando no botão aqui embaixo. Porém, todavia, entretanto, o assunto de hoje não é cenário novo nem nada do tipo. O assunto novo é a situação do Barbieri e essa informação com relação a interesse em Thiago Nunes. Quer saber mais sobre isso? Fica aí após a vinheta. Vamos lá. De acordo com uma informação do Thiago Marquezine, do canal 3 Pontos, o Atlético teria interesse na contratação de Thiago Nunes. Vamos lá. De acordo com o Thiago Marquezine, do canal 3 Pontos, existe uma ala da diretoria que tem interesse na repatriação do Thiago Nunes para treinar o Atlético caso Maurício Barbieri seja demitido. Porém, assim, existem muitas nuances nessa história. Eu acho que a gente precisa colocar algumas cartas na mesa antes disso. E vamos começar por ordem cronológica, para quem não lembra. O Thiago saiu do Atlético após o título da Copa do Brasil de 2019. Pelo lado do Petralha, de uma parte da torcida, ele saiu como um traidor, pela parte dele saiu com muitas mágoas, porque algumas pessoas sacanearam muito o processo de renovação dele dentro do clube, como o próprio diretor de futebol da época, e assim, as situações ficaram meio complicadas. Tanto que ocorreu até mesmo um processo na justiça entre Thiago e o clube. Com o passar do tempo, o Thiago, que tem residência fixa aqui em Curitiba, acabou se acertando com o Petralha. Não se tornaram amigos, mas a situação meio que foi apaziguada. Passam-se anos, toda vez que algum treinador é demitido, o Thiago Nunes é especulado aqui, mas nada realmente nunca aconteceu. Agora, no final do ano de 2024, quando o Atlético estava já basicamente rebaixado, após o jogo contra o Red Bull Bragantino, o nome do Thiago Nunes foi comentado internamente muito pelo Paulo Autuori, que achava que poderia ser uma boa, principalmente para poder manter uma boa relação com a torcida e porque seria um nome que traria paz para o desenvolvimento de um projeto esportivo, pela ligação que ele tem com o seu torcedor. Porém, todavia, entretanto, Thiago Nunes falou daí ao final do ano, quando conversou com algumas pessoas do clube, que só voltaria se o Paulo Miranda permanecesse no clube. O problema é, o Paulo Miranda foi desligado. Então a situação nem andou, não caminhou nem sequer para uma proposta formal. E com isso o Atlético foi ao mercado e o nome que acabamos contratando foi o do Maurício Barbieri. E assim, eu nunca escondi de ninguém que para mim o Maurício Barbieri é um nome fraco. Ele é um cara que até hoje ele sustenta sua carreira no desempenho que ele teve em um certo período com o Red Bull Bragantino. O problema é que é um projeto muito grande, que tem já uma estrutura de futebol montada desde lá de fora e que ele basicamente só aplica. Então, assim, o mérito que ele tinha naquele Bragantino não era necessariamente dele. Tanto que não foi nem ele que subiu o clube, né? Mas, enfim. Com isso veio o Maurício Barbieri, a gente teve até um certo início de ano ali, onde a gente tentava ver pontos positivos, mas com o passar do tempo a gente viu que ele é um técnico limitado e que as coisas não estão andando. Após o jogo contra o Maringá e aquela derrota ridícula, vexatória, o nome dele, assim, acabou perdendo muito crédito dentro do próprio clube, porém decidiram não demiti-lo naquele momento. Decidiram dar um período para ele dentro do Campeonato Brasileiro para ver se as coisas poderiam evoluir e poder melhorar. E não estão melhorando. O Atlético ganhou 2 das 6 primeiras partidas, mas é um Atlético ainda jogando mal. É um Atlético que não evolui. É um Atlético que parece que faz um gol e recua. Fica com medo de jogar a partida. E com isso o torcedor está muito incomodado e alguns membros da direção também estão. E daí surgiu essa informação de que algumas pessoas ligadas à editoria têm um interesse na vinda ou na volta do Thiago Nunes. Pois assim, eu acho que nós temos 3 pontos a avaliar. Eu não acho que demitir o Barbieri no momento para trazer o Thiago Nunes mude alguma coisa. O Thiago Nunes não vem fazendo bons trabalhos há um bom tempo.
E por mais que eu entenda que em algum momento ele vai ter que voltar, principalmente para que a gente mate esse fantasma, para que ou dê muito certo, ou para que dê errado e ele pare de ser cogitado aqui, para que ele pare de ser um fantasma em cima de todo treinador que pisa no Atlético. E assim, eu acho que isso vai acontecer, mas eu acho que não é o momento certo. O Atlético está num momento muito delicado em uma competição que ele tem que sair logo, que é a Série B, e a gente não pode dar o luxo de erros. Então, assim, eu não acho que demitir o Barbieri agora para pegar e trazer ele vai mudar muita coisa. Segundo, sim, eu acho o Barbieri fraco, eu não teria contratado, mas também eu tenho muito medo de que se ele seja demitido, a gente acabe trazendo outro estagiário ou alguma coisa pior, já que é o histórico do Atlético. A gente tem um histórico muito ruim com treinadores, tanto para a manutenção deles quanto para as escolhas. Eu acho que trazer um outro treinador, talvez de um outro perfil, nessa situação, assim, me traz muitos medos de quem poderia vir. E o terceiro e último ponto é a expectativa da torcida em cima de um trabalho do Thiago. Por conta daquela fase extremamente vitoriosa e campeã, se o Thiago chegar e não conseguir fazer o Atlético jogar como o torcedor como um todo está imaginando, principalmente o torcedor de estádio, essa quebra de expectativa pode desenvolver uma pressão muito grande que acabe atrapalhando o Atlético e possa inclusive prejudicar a gente em uma possível subida de divisão. Então, assim, são esses 3 pontos que me fazem ficar bem receoso com relação a esses burburinhos. Fora que eu não acredito que ninguém da diretoria realmente vê o Thiago Nunes como uma solução para o nosso ano, caso o Maurício Barbieri acabe caindo da sua função. Mas é isso. Quero saber aí qual a sua opinião, se você concorda ou não comigo, se você acha que o Thiago Nunes tem que voltar, ou se você acha que já passou, não é treinador para Atlético. Diga tudo aí embaixo. E não se esquece, hein? Se inscreva no canal. Enfim, ficamos por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Curta muito o seu dia e até a próxima. Falou!